neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Muitas são as declarações nas Escrituras Sagradas
do próprio Deus, do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que deve nos causar inteira confiança sobre o nosso destino eterno. Como, por exemplo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Eis que sobre vós envio o Espírito da promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, vou-lo teria dito. Amados, tantas outras expressões, declarações de Jesus Cristo, como no caso desta: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que a igreja se mantivesse na confiança, ancorada, descansada e certa e convicta de que estará com Ele na glória. Ele não foi o único beneficiário de sua ressurreição, mas fez a outros participantes desses benefícios. A ressurreição de Jesus Cristo nos faz beneficiários dela. Nela, nós temos a convicção de que também o sepulcro não nos deterá. Ele veio para redimir, ou seja, para vivificar as sementes predestinadas que Deus viu desde antes da fundação do mundo. E Ele pôs os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Essas sementes se encontravam aqui na terra, sem a mínima esperança. Mas Ele veio não só para ser uma bênção, mas veio também para repartir essa bênção com toda a semente predestinada. Agora, se a semente não houvesse estado sobre a terra, não poderia ter vivido. Tinha que estar sobre a terra e também tinha que germinar. Não importa quanto tempo se mantenha em trevas, quando o filho brilhar sobre ela, então brotará. Não importa quanto tempo nós tenhamos vivido no pecado, no lodo, não importa quanto tempo Maria, aquela perdida, Maria Madalena e outras, estiveram no lodo, na escuridão. Mas quando Ele brilhou sobre aquelas sementes, elas apodreceram, morreram em suas façanhas, em suas orgias, em seus pecados, e brotaram, ressuscitaram com Cristo, com uma nova vida. Ele veio para repartir isto conosco, a sua vida. Com razão, o Evangelho é boas novas. O anjo disse para os pastores de Belém: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, ouvintes, está aí a razão pela qual o Evangelho é boas novas. Essa palavra Evangelho significa boas novas. Mas boas novas para quê? Se um homem morreu por nosso bem, essas são boas novas.
Se Cristo nasceu, essas são boas novas também para nós. Porém, jamais houve notícia como esta, de que aquele que fez a promessa agora a havia confirmado. A promessa de que ele vive para sempre e que tem conseguido as chaves da morte e do inferno. Todas as trevas foram desarraigadas. Já não havia mais trevas. Já não havia mais nenhuma pergunta, nenhuma especulação, nenhuma dúvida em suas sementes, em seus filhos, naqueles que creram nele em vida. Todas as trevas foram desarraigadas. Portanto, não havia mais trevas, porque o Filho havia saído do sepulcro. Então, se ele morreu por nós, são boas novas. Se ele nasceu por nós, são boas novas. Mas e se ele ressuscitou por nós? Essa notícia coroa todas as demais. Sem essa notícia, as demais não teriam nenhum valor. Sem a notícia de que ele houver ressuscitado dentre os mortos, a notícia do seu nascimento e de sua morte não teria nenhum valor para nós. Seriam umas boas novas do passado apenas. Quando ele nasceu foi no passado, quando ele morreu foi no passado, mas quando ele ressuscitou é no presente, é para nos dar vida no presente. Paulo disse aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Isto nos leva à conclusão real e verdadeira, empolgante, de que na sua morte nós fomos reconciliados, nós fomos perdoados, mas na sua ressurreição nós fomos salvos. A sua vida foi derramada sobre nós. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo. E tudo que foi Cristo foi derramado na igreja. Desta forma, todas as trevas que detinham e retinham as sementes eleitas no lodo foram desarraigadas. Então já não há mais trevas, porque o Filho tem saído do sepulcro. Então agora não era questão de que ele haverá de sair, e que ele vai ressuscitar. Ou, se possível, ele vai ressuscitar. Não, isso não é uma questão se. A questão é que ele já tem saído do sepulcro. Esse é o Evangelho, é as boas novas que selam todas as demais boas novas. Todas as demais boas novas não teriam nenhum valor sem que ele tivesse ressuscitado. E mais do que isso, sem que a sua vida tenha sido derramado em nós. Em você individualmente, você fica apenas com um conhecimento intelectual, mental, teológico, de que ele ressuscitou, comemorando a sua morte de ano em ano, e achando até esquisito falar em ressurreição antes da época que o mundo comemora a sua ressurreição. Mas se a sua vida, essas boas novas têm vindo à sua alma, ao seu espírito,
decida o seu coração. Então, essas boas novas te consolam na melancolia do dia, no labirinto, nas lutas, nas dificuldades. Nenhuma notícia de enfermidade, nenhuma notícia de que o seu coração está enfermo, de que sua filha está doente, de que seu filho recebeu ali um exame positivo acusando uma doença grave. Nenhuma notícia de morte na família, nenhuma notícia qualquer desta vida que poderia entristecer um cristão e que seja natural entristecê-lo, pode romper com a alegria das boas novas da ressurreição de seu Cristo, do seu Salvador, do nosso Salvador. Essas boas novas são consolo eterno para a Igreja de Cristo. Ele ressuscitou. Ora, quando o profeta de Deus, nesta era, estava sobre sua filhinha moribunda, com a sua esposa morta no necrotério, Satanás trabalhou com o homem exterior dele, dizendo: onde está o seu Deus que tem curado os outros, que tem curado cancerosos e demais coisas, e que não pode agora salvar sua filha? Lá está sua esposa morta no necrotério. Até que a estaca lá de dentro, que alimentada pelas boas novas da ressurreição, surgiu e disse: Satanás, vai-te. Ele deu, ele tomou. Foi ele quem deu, foi ele quem levou. E quando estava para sepultar aquelas duas queridas sua esposa e sua filhinha, ele disse: há uma tumba em Jerusalém aberta, vazia, testificando que também um dia esta tumba será aberta. Ali estava o consolo sobre toda a morte. É o consolo da ressurreição dos nossos queridos. Por isso São Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Isto é porque as boas novas da ressurreição ecoou em suas mentes apenas através de uma tradição religiosa. De ano em ano eles comemoram a ressurreição de Cristo. Isso é uma coisa simplesmente tradicional de uma religião. E por isso eles não conformam com aqueles que partem, porque também não têm certeza do destino deles. Mas Paulo disse à igreja, aos eleitos, cujas boas novas da ressurreição passou de suas mentes, entrou em seus corações, penetrou em suas almas, que a essas alturas o nosso corpo terreno não passa de um sepulcro. Aí dentro está Deus, e Deus não ficará dentro desse sepulcro. Ele tem que se manifestar, ele tem que romper com essa natureza terrena. Estas portas têm que ser abertas para Cristo se manifestar ressurreto em sua vida. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. E por isso começam a recomendar almas, etc, etc. Onde já se viu isso, existe uma crença tão comum no mundo hoje, que a pessoa prefere uma doença que fique purgando muito tempo na cama, para quando se reencarnar, vir num corpo mais feliz, mais rico, com menos sofrimento.
Oh, que falta de conhecimento de Deus! Como Deus desse século tem cegado o entendimento desse povo para não compreender que Cristo não nasceu em vão, não morreu em vão e nem tampouco ressuscitou em vão. Ele ressuscitou para que sua vida fosse derramada sobre nós. Na sua morte temos o perdão e na sua ressurreição temos a vida. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo, e tudo que foi Cristo foi derramado em sua igreja. Em sua igreja. A sua igreja não tem princípio. Ela é desde antes da fundação do mundo. Batista tem princípio. Presbiteriano tem princípio. Foi fundado em tal século. Católicos romanos têm princípio. Tabernáculo da Fé tem princípio. E todas as denominações têm princípio. Mas cristão não tem princípio, por isso não terá fim. Todas elas terão fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Mas o que não tem princípio não terá fim. Para isso você deve estar naquele que não tem princípio, porque ele não tem fim. Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não há de passar, disse Jesus. E essa palavra é o seu corpo, é a noiva, é o povo sobre o qual tem vindo o poder vivificador da ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Ele falou da vida eterna. Quando ele falou da vida eterna, ele estava falando de si mesmo no homem. Ele estava falando de si mesmo na mulher. Ele estava falando de si mesmo naquele defunto que estava cheirando mal naquele sepulcro. Oh, mestre, eu creio que ele ressuscitará, mas no último dia. Marta estava com a fé para tempos remotos. Mas ali ele chegou e a parte humana falou com o Pai, e logo o Pai que estava nele fazendo as obras disse: Lázaro, sai para fora. Ali está o poder da ressurreição, sobre o qual a igreja está edificada. Dá-me vontade de gritar, de saltar muralhas dogmáticas, saltar credos e dogmas com esta verdade, atravessar as tradições, perfurar estas rochas com a dinamite do Evangelho e levar água para a mulher samaritana, para você que está clamando por uma coisa real e verdadeira, pela vida de Cristo em sua vida. Mas e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Não pelo credo que em vós habita, não pela doutrina de A ou de B que em vós habita, mas pelo seu Espírito que em vós habita. Eu creio que todos os filhos de Deus se encontram nesta hora com as suas entranhas abertas, com seus corações abertos, e como Maria dizem para este anjo, para esta mensagem nesta hora: cumpra em mim segundo a tua palavra, manifesta o Cristo ressurreto na minha vida, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Pelas estradas da vida estão muitos cansados e em dor, querendo luz onde há escuridão e alegria onde há dor. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador, possa minha vida alguém alcançar. A doce história de Cristo contar, do seu amor e perdão, com minha vida confiança espalhar, fiel a minha missão. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador, possa minha vida
graça dar como tens dado a mim, amar qual Cristo me amou, um novo mundo de paz construir, eis minha prece, ó Senhor, faz-me uma bênção do teu amor, para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador, possa minha vida alguém alcançar. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Amados ouvintes, aqui está mais uma coisa muito profunda que nos revela as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Vale a pena perguntar, esclarecendo melhor: quem conhece seus pensamentos? Quem conhece o que você está pensando nesta hora? A pessoa mais íntima sua não conhece o que você está pensando. Esse é um exemplo. Senão você mesmo sabe o que você está pensando. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui encerra todo homem, todo programa humano, debaixo de uma condição, uma única condição: ser desfeito, aniquilado, jogado no esterco, como aconteceu com Paulo. Porque o único que sabe as coisas de Deus é o Espírito de Deus. E se nós queremos saber as coisas de Deus, então não devemos estudar Deus, devemos buscar o Espírito de Deus, porque é o único que sabe as coisas de Deus. Mas ninguém, não tem o doutor fulano, nem o doutor ciclano, nem isto nem aquilo. Quem sabe as coisas de Deus é aquele que tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não faz acepção de pessoas. Ele toma um pescador ali e o enche do poder de Deus, a ponto do Sinédrio perguntar: nós sabemos que eles não têm letras, são indoutos, e ficarem assim embaraçados, porque o que se necessita para pregar o Evangelho, quando é chamado para isso, desde antes da fundação do mundo, é o Espírito Santo. E quando Deus chama um homem para pregar o Evangelho, Ele equipa este homem. Isso não quer dizer que dá muito dinheiro para ele. Ele dá o Espírito Santo para ele, para aquele determinado fim. O que eu mais sinto necessidade nas minhas mensagens, nas minhas pregações, é disto, é do Espírito Santo. Para mim, sem ele, melhor fora lavrar a terra, ser um pedreiro, ser um motorista, ser pescador, ser o que for, sem o Espírito Santo. Melhor fora
que todos chegassem a este conhecimento. Por quê? O que acontece? A igreja precisa do poder vivificador. E nenhuma mensagem poderá vivificar a igreja a não ser a mensagem do Espírito Santo. Ouvintes, isso seria como que nós tomarmos 2 automóveis de luxo para sairmos a uma viagem longa. Bom, tapetes e assentos de cada carro seria de pele de anta, a pele mais suave, que a faria mais cômoda. Vamos ilustrar assim, não é? Os pisos seriam de tapetes grossos e suaves. Os volantes dos carros seriam cobertos de níquel e incrustados de diamantes. O motor seria um que haveria passado por muitas provas para que fosse o motor ideal. E toda a sua parte externa niquelada e qualquer coisa assim. Os rolamentos de todas as rodas estariam muito bem engraxados. Os pneus seriam de tal qualidade que não haveria possibilidade de ter problemas de nenhuma classe. Vejam só que automóveis bons, hein? Tudo haveria sido provado cabalmente. Logo, ambos os carros seriam tirados da fábrica. Se colocaria gasolina nos dois. A gasolina quer dizer o poder, pois a gasolina contém a química correta para isso. Mas agora, quando vamos acender os motores para pôr a rodar os 2 carros, ainda que aparentemente idênticos, iguais, um deles não tem faísca, não tem o poder para acendê-lo, para provocar a explosão da gasolina, do poder. Bom, você me diria, o poder está na gasolina. Sim, porém não importa quanto poder tem a gasolina, se não há faísca para manifestar esse poder, se não há esse poder para confirmar que em verdade isso é gasolina, então daria o mesmo resultado como se fosse água. Era o mesmo que tivesse água naquele tanque. Se não há corrente, se não há bobina, se não há platinado, se não há velas, se não há corrente naquilo, se não há bateria, então o que adiantaria aquele poder no tanque? O que adianta Cristo? O que adianta a Bíblia? Se não há este poder vivificador, não importa quanto reclamem os teólogos, nem quão correta tenham as igrejas, nem quanta educação tenham, nem quão semelhante à Bíblia pareçam, enquanto o molho não for movido, enquanto o Espírito Santo não vier sobre a pessoa, sobre a igreja, para vivificar essa palavra, o Espírito não se moverá. A gasolina representa a palavra, é a verdade. Fica aquela coisa muito linda, muito polida ali, mas inerte, sem o poder vivificador. Temos Cristo? Tem sim. Temos gasolina? Temos, mas não tem faísca. Temos a Bíblia? Temos. Temos um cartucho muito bem carregado. Mas não puxamos o gatilho. Temos dado muita importância à mecânica e nenhuma importância à dinâmica. A dinâmica seria justamente isto, a faísca,
para fazer explodir aquele poder, a gasolina, que chega ali nas cabeças dos pistões, já gasificada. Então vem a faísca e faz explodir aquilo, e o carro então está em movimento. Não importa até se ele seja um carro feio, mas vai se mover. O que deve chegar na cabeça desses homens aí é isto. O que deve chegar nas nossas cabeças é isto. É o poder de Deus dinamizado pelo Espírito Santo, não um engenho intelectual acerca de Deus. Isso nunca faz funcionar. Isso é como Dagom na presença da arca, cai de bruço. Se necessita do poder dinâmico de Deus, se necessita do poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre a igreja, para manifestar que isto em verdade é gasolina e trazê-lo a cumprimento. A palavra de Deus é gasolina, a palavra de Deus é poder, mas é necessário que haja uma faísca, é necessário que haja o Espírito Santo para dinamizar aquilo. Isso seria o Espírito de Deus em nós, nos levando a conhecer as coisas de Deus pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do homem. Você conhece a Cristo pelo poder do homem, mas você deve conhecer a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Pode ser que se encontre, na verdade, numa lata de gasolina, mas o que está lá dentro é água? Seria outro exemplo. A única prova disso está em comunicar-lhe a vida. Ouvinte amado, se o evangelho que você tem crido não lhe comunica, não lhe relaciona com a vida de Cristo, alguma coisa estará mal a seu respeito, ao seu destino eterno. Só se pode provar se é gasolina ou não, se é o poder ou não, se houver faísca. E quando você trata de introduzir o Espírito Santo numa denominação, isso é melhor que não fizesse. Isso é como que botar remendo de pano novo em vestido velho. Isso é como quando o motor está falhando. Deste modo, sabe o que vai acontecer? Porá a perder a química da coisa, o poder da gasolina, e aquilo só vai encher de carvão as cabeças dos pistões. Os mecânicos dizem, está carbonizado, esse carro precisa ser descarbonizado, por isso está grilando, está esquentando, está falhando. E quanto mais falha, mais carvão aumenta, porque não está queimando direito. Aleluias! Eu estou feliz, contente, porque há um poder com força de 10.000 octanos. A palavra de Deus e o Espírito Santo para incendiá-la e assim ressuscitar o poder de Deus na vida de um homem, de uma mulher ou mesmo numa igreja, e assim dar a força a esse automóvel para que possa caminhar sob o poder dinâmico do Espírito Santo, o qual regressou e foi movido sobre o povo no dia de Pentecostes, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Evangelho, a mensagem que Deus nos manda através do profeta desta era, é justamente isto que nós estávamos precisando. Ali estava o primeiro molho movido, que ressuscitou, era Cristo.
o primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira, que não somente terá mecânica, mas também terá dinâmica disso. Isso fará com que essa igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição, não sob o poder do dinheiro, não sob o poder do intelecto, não sob o poder de fama, de realizações materiais, de aparências. Porém, se nós não chegarmos a esse lugar e encontrarmos esse ponto de que nos vale estar polindo as calotas das rodas do carro, que benefício há em estar mudando a aparência ou dar-lhe uma polida completa quando não tem nada de dinâmica? Não importa quanto a mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Que nos adianta estar construindo suntuosos templos, gastando fortunas e fortunas com sistemas educacionais acerca de Deus, polindo homens? O que adianta isto, se nos falta o poder vivificador do Espírito Santo? Mas as Escrituras mostram claramente que Deus não vivifica essas coisas. Deus vivifica é um corpo no qual habita o Espírito de Cristo. Embora sendo humilde, simples, ali está o ponto exato onde Deus mira. Aleluias. O que provou que Jesus Cristo foi ressuscitado, eles mentiram, pagaram soldados, compraram soldados para dizerem que era mentira, mas logo o coxo estava andando lá na porta formosa do templo deles. Não tenho ouro nem prata, dizendo não tenho beleza, não tenho aparência, não tenho grandes coisas, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu só sei pescar uns peixinhos ali e vender na feira. Foi o que meu pai me ensinou. Mas o que eu sei agora, o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É desse poder que está precisando a igreja. É deste socorro bem presente na angústia desse século. Porque ele é socorro bem presente na angústia. Mas o homem quer esse socorro? Não. Eles confiam em carros e cavalos, em seus poderes próprios. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, começando do batismo. Sim, amados. Ele foi exclusivamente a palavra, Jesus. Ele foi o próprio Deus. Foi a dinâmica na palavra o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro como estamos nós, se movesse a vida e levantasse de novo, movendo mesmo a pedra. Foi esse poder vivificador que penetrou naquele túmulo, movendo antes a pedra. Foi o poder vivificador que penetrou no túmulo de Lázaro e o chamou para fora. Oxalá que todos nesse instante pudéssemos parar, frear, deixar cantar os pneus, queimar os pneus, deixar sinal da nossa parada, para os nossos filhos verem onde paramos, porque o abismo está ali na frente. Ou se salvam agora ou nunca mais. O mundo está moribundo. Não há nenhum sistema que possa salvar o mundo da grande catástrofe do terceiro batismo profetizado nas Escrituras. Querem passar por cima da Bíblia, mas não importa, passaram por cima de Cristo,
cuspiram em Jesus, mas Jesus se cumpriu. A palavra se cumpre. Ó Senhor Deus, Pai eterno e Deus bendito, Deus da glória eterna, só Tu podes fazer isto pelos Teus filhos, dinamizar essa fé, dinamizar essa palavra que temos ouvido, dar faísca desse poder tremendo da Tua palavra, na qual temos crido pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, faça descer nesse instante em todos estes meus amados irmãos este poder vivificador, a faísca do Espírito Santo, queimando, explodindo, ó Deus, e dando vida abundante para cada um. O enfermo seja curado e o poder de Deus seja introduzido nesses corpos aniquilados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso, contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu era barro e pra nada servia, não me ouvia, eu não tinha vida em mim. Veio meu Deus, que é o autor da criação, deu-me vida e um coração, hoje um tabernáculo sou. Um tabernáculo, templo do Espírito Santo, Deus me deu um novo canto, só os salvos podem cantar. Não sou mais eu, o boneco de outrora, hoje Deus comigo mora, tenho vida e salvação. Não sou mais eu, o boneco de outrora, hoje Deus comigo mora, tenho vida e salvação. Eu era barro, nem um pouco me movi,
os salvos podem cantar. Não sou mais eu, o boneco de outrora. Hoje Deus comigo mora, tenho vida e salvação. Não sou mais eu,